Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Da Lama ao Caos, manifesto contra o fim da história. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, o tema hoje é o quê? Música. E como vocês bem sabem, ambiente de música é ambiente de revolução. É ambiente de contestação, de crítica, de reflexão. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu fui em São Paulo há uns meses atrás, e em São Paulo, numa rodinha com o Jovem Paulista, às vezes é um problema, eu vi um camarada, um amigo, que eu não vou revelar o nome porque senão ele seria linchado, falar que o álbum de Nação Zumbi, Da Lama ao Caos, é um álbum pequeno burguês, que é uma espécie de uma produção cultural que tem uma perspectiva de uma pequena burguesia radicalizada. E eu defendo que Da Lama ao Caos, de Chico Science e Nação Zumbi, é um álbum que expressa o máximo possível de consciência crítica no momento conjuntural que ele foi lançado. Eu vou explicar isso. Antes disso, deixa eu só fazer um preâmbulo teórico. Veja, a arte, ela não tem obrigação de buscar uma representação do real tal como ele é. Porque, veja, um cientista, um sociólogo, um historiador, um geógrafo, um antropólogo, uma antropóloga, ele tem a obrigação, na hora de analisar o fenômeno, tentar compreender, representar, descrever o fenômeno tal qual ele se apresenta na realidade, seja na sua aparência, seja também na sua essência. Então, há uma obrigação ontológica, metodológica e teórica de buscar ser o mais fidedigno possível a forma como o real é na produção científica e teórica. A arte, ela também é uma representação do real, mas ela tem uma liberdade crítica. A arte, ela pode representar um real a partir do mágico, do folclórico, do ilusório, do belo. Ela tem uma espécie de plasticidade, uma capacidade de representar o mundo de maneiras diferentes que o conhecimento científico. O que não deixa de ser também uma forma de conhecer a realidade. Então, assim, alguém vai negar que para conhecer a realidade brasileira é importantíssimo ler os romances de Jorge Amado? É claro que não. Agora, Jorge Amado nunca escreveu um trabalho científico sobre a realidade do sertanejo, como escreveu, por exemplo, Josué de Castro. Mas ali tem um conhecimento da realidade. João Cabral de Melo Neto, sabe? Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina é um livro que, retrata a realidade, que dá uma compreensão do que é o Brasil naquele momento. Mas não é um trabalho científico. Assim como os poemas de Solano Trindade são uma forma de compreender a luta antirracista e a condição do negro e da negra no Brasil. Mas a arte, ela tem uma espécie de sensibilidade, uma plasticidade, uma liberdade criativa melhor e maior do que o conhecimento científico. Não melhor no sentido de que é melhor descrever a realidade, mas melhor no sentido de que a capacidade criativa do sujeito que produz é um fator muito mais determinante do que na produção científica. Na produção científica, inclusive, a qualidade de um trabalho depende da capacidade do sujeito de não colocar elementos estranhos ali que não estão na realidade. Ele tem que ser... Isso não significa ser neutro, perceba. Isso não significa ser neutro. Mas ele tem que buscar ser o mais fidedigno possível. Na produção artística, não. A subjetividade do autor, da autora, é um elemento central na forma dinâmica e criativa com que ele ou ela vai captar a realidade. E Da Lama ao Caos é um álbum que ele capta muito o espírito do tempo. Que espírito do tempo é esse? Você tem um Brasil que está saindo de uma crise do projeto desenvolvimentista, que entra em falência nos anos 80, está entrando no neoliberalismo. No Brasil, o neoliberalismo já dominava no mundo inteiro, o neoliberalismo compreendido como uma fase do sistema imperialista, uma fase, um tipo específico de acumulação capitalista. Então o Brasil está entrando no neoliberalismo. Você tem um saldo organizativo de lutas populares construídas nos anos 80 gigantescas, ainda que lutas populares que não foram vitoriosas no sentido de mudar o rumo político do Brasil, mas tiveram ganhos importantes. Você tem toda uma geração que está
ansiosa por retomar um fio histórico do passado que foi quebrado com o golpe de 64 e que percebe que, por exemplo, na época do governo Jânio de 64 a gente falava de fim da fome e do analfabetismo, Estamos nos anos 90, a gente não acabou com a fome e com o analfabetismo ainda, percebe? É isso. E você tem um papel, inclusive, em particular, de Pernambuco como um dos polos de resistência fundamentais ao neoliberalismo. Então, assim, nos anos 80 e nos anos 90, alguns estados se destacaram enquanto polos populares, progressistas de esquerda, de resistência ao projeto neoliberal. Destaco Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Tiveram papéis estratégicos. E Pernambuco muito liderado pelo senhor Miguel Arraes, né? Então, veja, o movimento Mangue Beat, ele bebe. O movimento Mangue, ele bebe todo um conjunto de referências da história de Pernambuco, do contexto político nacional, do contexto político local e do contexto político mundial e apresenta um projeto que tem algumas características marcantes e que estão presentes no álbum do Chico Sainz, Nação Zumbi, da Lama ao Caos. E aí, veja, eu não vou debater nesse vídeo o movimento Mangue. Não vou fazer esse debate, assim. Isso vai perpassar minha fala em vários momentos, mas eu vou ter um vídeo específico em algum momento do canal para um vídeo só sobre o movimento Mangue. Mas vamos lá. Eu quero destacar, eu quero debater com vocês da Lama ao Caos a partir de 4 pontos fundamentais. Primeiro, o neoliberalismo ele se caracteriza por um presentismo angustiante. O que significa isso? Meu irmão, você não tem passado e você não tem futuro, você tem um agora. Como o neoliberalismo vem como um projeto contra-revolucionário, negando a organização coletiva, a organização em sindicatos, em partidos, em coletivos, colocando que a culpa do seu fracasso ou do seu sucesso econômico pessoal é sua, colocando que não existe alternativa ao capitalismo e à democracia burguesa, que é isso, é o fim da história e tal. Não há necessidade de você pensar um passado, de você pensar uma história coletiva, de você pensar o passado, sua ancestralidade, para você projetar um futuro. O neoliberalismo é um eterno agora. Não tem ninguém por você, o seu sindicato não está por você, o partido não está por você, os moradores não estão por você, o Estado não está por você, as políticas públicas não estão por você. Viva o agora, empreenda, faça, haja, reaja. É um constante presentismo, é um ciclo de viver no presente de maneira angustiante. Vamos lembrar que Da Lama ao Caos é lançado em 94. Gente, o que aconteceu no começo dos anos 90? A União Soviética caiu, os países socialistas do leste europeu foram derrubados, o movimento terceiro-mundista e o movimento dos não alinhados foi derrotado. E se criou toda uma onda de jogar fora esse passado inteiro, de demonizar o passado. Acho que um dos principais símbolos disso é o próprio FHC, né? FHC, que era um cara que se colocava como um acadêmico de esquerda na época da ditadura, FHC disse a famosa frase: esqueçam tudo que eu escrevi. Ou seja, esquece, é um presentismo constante. E o que é que Da Lama ao Caos faz? Reivindica o passado numa perspectiva nacional popular, ou seja, lendo a história brasileira, a história pernambucana, numa perspectiva da classe trabalhadora, de resistência, de luta, e a partir dessa resistência e luta é possível construir um novo futuro. Logo na abertura, né, do CD, no monólogo ao pé do ouvido, a gente escuta com a voz de Chico Sainz: modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta deixar tudo soando bem ouvido. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínios. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras. Lampião, sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza que eles também cantaram um dia. Chico Sainz começa, e isso é a característica do movimento Mangue, a dizer assim: a gente tem história, a gente tem ancestralidade, a gente tem passado e a gente quer ler esse passado, essa história, de acordo com as necessidades de hoje. A gente não quer ficar preso ao passado, a gente quer consumir o moderno, a gente quer ser moderno. Mas o ser moderno significa trazer nossas raízes populares, negras, indígenas, de luta, de resistência. O Da Lama ao Caos realiza
a tese benjaminiana, no tese sobre o conceito de história, de que os oprimidos precisam disputar sua história, precisam disputar seu passado. Existe uma luta de classes pela história e pela memória. E Chico Science ele é muito feliz. Ele cita Zapata, Sandino, Lampião, Zumbi, Antônio Conselheiro. Ou seja, ele pega referências. Pô, Lampião, Cangaço, Pernambuco, pá, Sertão, pá. Antônio Conselheiro, Canudos, Zapata, Revolução Mexicana, Sandino, Panteras Negras, marxismo. Ele junta diversas tradições, momentos históricos de rebeldia, de luta. Isso na abertura do álbum. Aí na música seguinte, a famosa Bandidismo por uma Questão de Classe, que já é significativa por si mesmo, né? O nome da música. Ele já começa dizendo assim: há um tempo atrás se falava de bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progresso, há um tempo atrás que eu via a televisão. A música já começa numa ideia de questionar a narrativa do progresso, de estamos sempre para frente, de o presente é agora, de faça agora que as coisas vão melhorar e tal. Todo o espírito do álbum é de questionar uma espécie de presentismo angustiante e a ideologia do progresso. Ó, que a gente vai andar, a gente vai para cima, vai para frente, e vai tudo dar certo, e vai tudo melhorar, e por aí vai. Nessa mesma música, no Bandidismo por uma Questão de Classe, tem outro momento que o Chico faz essa ligação, o Chico Nação Zumbi faz essa ligação entre o passado e o presente, quando ele diz assim: sobe morro, ladeira, córrego, beco, favela, a polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão, quando um bando de macaco perseguia Lampião. E o que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo coragem, dinheiro em bala. Em cada morro uma história diferente. E a polícia mata gente inocente. E quem era inocente hoje já virou bandido para poder comer um pedaço de pão todo fudido. Acontece hoje, acontecia no sertão, quando o bando de macaco perseguia Lampião. Ou seja, ele está pensando, o cangaço, como é isso? Ah, o cangaço é violento. E é uma tradição violenta que responde a uma situação de opressão e de miséria. E aí, meu querido, minha querida, se o cangaço era isso ou não importa. Ele está fazendo uma apropriação musical, artística, de uma imagem de alguém tido como violento e está dizendo assim, ó, bicho, no contexto de injustiça, de pobreza, de miséria, a questão não é a violência, a questão é o contexto que gera violência. Quem era inocente hoje já virou bandido para poder comer um pedaço de pão todo fudido. Percebe? Bandidismo por pura maldade, bandidismo por uma necessidade. Então, o Da Lama ao Caos, ele é fantástico, velho. Primeira vez que eu vi, enfim, é um êxtase. Porque qual é uma das tarefas da minha vida enquanto militante, enquanto pensador, enquanto intelectual? É fazer o que eu chamo de luta de classes pela memória e pela história. Nação Zumbi e Chico Science fazem nesse álbum uma luta de classes pela memória e pela história. Meu irmão, eu não tenho esses números, evidentemente, porque eu nunca vi uma pesquisa desse tipo. Mas quantas pessoas ouviram falar de Lampião, de Zapata, de Sandino, de Revolução Praieira, de Josué de Castro, pela primeira vez com esse álbum? Já pararam pra pensar nisso? Tipo assim, nos anos 90, tipo assim, 94. Quantas pessoas não cresceram nos anos 90, nos anos 2000 e descobriram quem era Josué de Castro com esse CD? Quantas pessoas não descobriram quem era Sandino, quem era Zapata com esse CD? Quem eram os Panteras Negras? Saca? Porque assim, gente, nessa época era a época que não tinha internet não, assim, né? Tipo, pô, anos 90 não tinha nem Lan House. Cauê, que tu que é mais idoso assim, mais velho. Tinha Lan House nos anos 90? Tinha não, né? Lan House? É Lan House? Não. Não tinha, vê. Então assim, Videogame só. tinha Playtime, né? Outra coisa. Mas, por exemplo, não era uma época que tinha computador fácil. Para pesquisar as coisas era aquelas enciclopédia, biblioteca e tal. Então, tipo assim, era um período de informações mais escassas. Então, assim, na moral, quantos jovens, quantas pessoas não tinham informação só pelo rádio, pela televisão como principal meio de circulação de informação e ouviram falar de José de Castro, de Revolução Praieira, de Zapata, de Sandino, de Pantera Negra, de Lampião, tiveram outra visão do cangaço a partir desse álbum. Percebe como esse álbum cumpriu um papel em disputar o passado? Em disputar a memória, em disputar a memória histórica. E é fundamental, a classe trabalhadora sem passado ela não tem futuro.
Domênico Lossurdo tem uma tese fundamental, que saiu até em entrevista, tá aparecendo aqui o título, que ele fala: expropriar a memória da classe trabalhadora é parte central da política da classe dominante. A classe dominante quer que a classe trabalhadora não tenha passado, não tenha memória, não tenha orgulho da sua história de lutas revolucionárias. Porque sem passado, sem memória, sem história, é muito mais difícil construir um futuro, né? A segunda tese fundamental é que Da Lama ao Caos é um álbum que do começo ao fim tem um apelo sobre a luta coletiva. É isso, no começo do álbum, Chico já começa, Chico e Nação, o homem coletivo sente necessidade de lutar. E aí veja, gente, falar em luta coletiva nos anos 90, tipo assim, é um bagulho revolucionário em vários aspectos. Anos 90 é o auge do neoliberalismo, é quebradeira dos sindicatos, ataque aos sindicatos, fim de vários partidos comunistas, a destruição de várias associações de moradores que surgiram nos anos 80. Eu, na última vez que fui pro Ceará, fiquei na casa da mãe de Cauê, né? E conversando com Dona Beth, ela teve muita experiência com a associação de moradores, ela viu, por exemplo, as associações de moradores que surgiram nos anos 80 sendo destruídas. Isso foi um fenômeno, inclusive, não só de Fortaleza, um fenômeno de Recife, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Nos anos 80 teve uma explosão de associação de moradores, de centros comunitários, que nos anos 90 foram sendo destruídos, desestruturados, foram sumindo, desaparecendo. Chico e Nação, Da Lama ao Caos, fazem todo um chamado à organização coletiva, à consciência de classe. É isso, a consciência de classes. Vou dar um exemplo para vocês, que acho que é o exemplo mais significativo do álbum. Bicho, na música que dá nome ao álbum, Da Lama ao Caos, é isso, né? Posso sair daqui para me organizar, posso sair daqui para desorganizar, posso sair daqui para me organizar, posso sair daqui para desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. E aí começa, o sol queimou a lama do rio, eu vi o chié andando devagar, e um aratu pra lá e pra cá, e um caranguejo andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. Ô Josué, eu nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Aí ele começa, né, que é o meu trecho preferido da música. Peguei um balaio e fui na feira roubar tomate e cebola. Ia passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aí minha véia deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia eu não consigo dormir. E com o bucho mais cheio comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. Que eu me organizando posso desorganizar. Velho, isso é genial. O jogo de palavras, o apelo à organização coletiva. Meu irmão, ó... Isso é uma forma, o meu amigo de São Paulo que falou mal de Chico Sainz e dizendo que é um álbum pequeno burguês da Lama ao Caos, ele agora vai se estressar comigo. Mas veja, Lenin tinha uma famosa frase que ele dizia: a maior arma do proletariado é a sua organização. Chico Sainz está falando isso aqui, Chico Sainz e Nação. E eu me organizando posso desorganizar. E com o bucho mais cheio eu comecei a pensar que me organizando eu posso desorganizar, que eu me organizando posso organizar. Ele está dizendo basicamente assim, ó, a maior arma que você, povo trabalhador, tem é a organização. Você tem que se organizar. Tem que se organizar. E aí, isso que é o mais louco. Ele não fala se organizar em quê? Não fala em partido, não fala em coletivo, não fala em sindicato, não fala em associação de moradores, não fala em movimento. Ele está fazendo um chamado a esse sujeito coletivo que é necessariamente de classe, sujeito coletivo que é necessariamente do povo trabalhador. Numa era do hiperindividualismo neoliberal, porque o neoliberalismo tem todas as coisas, o hiperindividualismo, um processo de cada vez mais separar as pessoas, atomizar as pessoas, fazer com que cada um só pense no seu e, enfim, foda-se para a pessoa que está ao seu lado. Isso é revolucionário. Isso é fantástico, assim. O terceiro elemento é que Chico e Nação, com Da Lama ao Caos, eles conseguem recuperar um programa reformista nacional popular, no sentido de que, com o golpe de 64, o programa das reformas de base não foi realizado, né? Fim do analfabetismo, combate às desigualdades, industrialização do Brasil, reforma agrária, saúde universal e tal. E aí, a luta dos anos 80... faz com que a gente consiga realizar várias coisas, mas mesmo assim, pautas fundamentais da época da luta pelas reformas de base, até hoje nunca foram realizadas. Por exemplo, o Brasil nunca acabou com o analfabetismo. Tá ligado? Pensa nisso assim, o Brasil nunca acabou com o analfabetismo. O Brasil nunca fez uma reforma agrária de verdade. E aí, com essa crise do desenvolvimentismo,
com a crise da União Soviética, com o fim do movimento comunista, como a gente conheceu nos anos do século XX, com a crise do terceiro-mundismo, boa parte da esquerda brasileira ficou meio sem referência, ficou assim... Aí uma galera ficou meio bitolada e foi abraçar Habermas, foi abraçar Hannah Arendt. E Chico e Nação Zumbi, nesse álbum, trazem toda uma cultura clássica histórica da esquerda nacional popular e trazem de maneira renovada as pautas históricas da luta pela reforma de base, do primeiro governo de Miguel Arraes, do trabalhismo de esquerda, do próprio movimento comunista, porque Gregório Bezerra, por exemplo, foi um nome fundamental da luta pela reforma agrária no Brasil e em Pernambuco. Então, a forma como eles tentam recolocar na ordem do dia a fome, a reforma agrária, a terra, o desemprego, isso aparece de maneira muito cristalina, sabe? Muito cristalina, a ideia da fome, do homem abandonado, do homem caranguejo, do Recife, da lama, não da lama do mangue, mas da lama como uma metáfora para a pobreza, para a miséria, para a desgraça. Acho que a música que melhor sintetiza aí essa é a música Cidade. Na música A Cidade, né, que é isso, né? O sol nasce e ilumina pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Isso é genial, né? O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Não é que os pedreiros se matavam, gente, é que o capitalismo matou os pedreiros. Como foi, por exemplo, em Brasília, que boa parte da galera que construiu Brasília, boa parte não, né? Mas muita gente que construiu Brasília morreu na construção e foi enterrada ali mesmo. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importa se são ruins, não importa se são boas. Tô falando aqui da polícia, né? A cidade se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações, coletivos, automóveis, motos e metrô, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Uma clara crítica à desigualdade, à divisão desigual de renda e riqueza. E ele vai continuando. Tem uma coisa nessa música que é uma ideia meio que de fazer uma crítica, mostrando que o moderno continua convivendo com as mazelas históricas do Brasil. Que é uma modernidade sem um elemento nacional e popular. É uma modernidade sem distribuição de renda, é uma modernidade sem fim da fome, é uma modernidade sem fim do analfabetismo. Então tem os grandes arranha-céus, os carros, os metrôs, tal, e o povo continua passando fome. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a usaram em busca de saída, ilusora de pessoas de outros lugares. A cidade e sua fama vai além dos mares. E no meio da esperteza internacional, a cidade até que não está tão mal. E a situação sempre mais ou menos, uns com mais e outros com menos. Em outra música, que é Rios, Pontes e Overdrives, em inglês como sempre, uma maravilha, tá Chico e Nação falando... Por que no Rio tem pato comendo lama, né? Você lembra o começo. Por que no Rio tem pato comendo lama? Aí ele começa, Rio, Pontes, Overdrives, impressionantes esculturas de lama. Mangue, 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 mangue. É Chico falando do mulambo, do mangue. Por que no Rio tem pato comendo lama? Toda uma música que remete ao debate também sobre a fome, sabe? Sobre o debate sobre como um Recife, Pernambuco, está imerso nessa contradição de nunca realizou o básico de um programa nacional popular, democrático, de fim da fome, do analfabetismo, distribuição da terra. Então é um álbum que pensa em termos estruturais das desigualdades. E eu repito, Josué de Castro voltou a ser um cara falado para além da academia e da militância, graças a Chico e a Nação Zumbi. Vejam, Josué nunca foi esquecido na universidade. Suave, Milton Santos falava bastante, os geógrafos, sociologia, antropologia e tal. E na própria militância organizada também. Mas assim, Josué de Castro voltou à boca do povo com Chico Sainz e Nação. Consequentemente, o debate sobre a fome, geografia da fome, a questão da terra, das desigualdades e por aí vai. Percebe? E por último, eu acho que Nação Zumbi é fundamental para pensar o seguinte, que é outro elemento fundamental. O neoliberalismo, ele vem negando a perspectiva de soberania nacional do terceiro mundo. Inclusive, na época dos anos 90, tinha até um debate de não existir mais estados nacionais, que iam sumir os estados nacionais, que ia ter uma sociedade civil global, que falar em soberania nacional e projeto nacional era besteira. Vejam as entrevistas do Roda Viva. Vejam, por exemplo, na entrevista do Milton Santos no Roda Viva. A galera pergunta abertamente, você acha que faz sentido ainda falar em soberania nacional? A gente não está num mundo cada vez mais globalizado, como se a globalização significasse um fim da necessidade de um debate sobre soberania nacional.
E Chico Science e Nação Zumbi estão fazendo uma arte aqui que remete à identidade nacional. Agora, a identidade nacional lido a partir de uma perspectiva popular, genuinamente pernambucana, a partir de uma pernambucanidade. Isso é fantástico. Pernambucanidade tem referências nacionais, tem um debate sobre cultura nacional, sobre identidade nacional. Porque, veja, quando o Chico vai falar do Brasil e ele fala de Antônio Conselheiro, de Lampião, de Zumbi dos Palmares, ele está dizendo quem são os heróis brasileiros. Ao falar quem são os heróis brasileiros, ele está apresentando uma ideia de pátria brasileira, uma ideia de identidade nacional brasileira. Quando ele reivindica o maracatu, quando ele está falando dos ritmos aqui de Pernambuco, ele está dizendo assim, ó, muito legal, guitarra, o rock, todos esses instrumentos, a gente incorpora todo mundo, mas a gente incorpora dentro da nossa perspectiva, porque existe uma perspectiva nossa. Não existe uma sociedade civil global. Não existe. Existem identidades nacionais, soberanias nacionais que são negadas pelo imperialismo. E o Brasil, enquanto um país dependente, a gente não quer ficar fora da modernidade. Não, a gente quer modernidade, mas a gente quer uma outra modernidade. Uma modernidade que expresse genuinamente a nossa identidade nacional e cultural. E aqui é um país negro, e aqui é um país indígena, e aqui é um país rebelde, e aqui é uma terra rebelde da Revolução Praieira. Então é muito curioso que é isso. É um profundamente nacional, mas ao mesmo tempo profundamente pernambucano. A Praieira, né, que é o nome de uma revolução aqui em Pernambuco, o nome de uma música, o Chico e o Nação dizem, no caminho é que se vê a praia ficou melhor para ficar, tá na hora certa para beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser. Você está girando melhor, garota, na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar. E ela é praieira. Aí faz, pô, ele tá na praieira, mas a praieira é o nome da revolução. Tem um jogo aqui de palavras também sutil, fantástico. Segura bem forte a mão, e é praieira. Vou lembrando a revolução, mas há fronteiras nos jardins da razão. Inclusive, essa frase é muito fantástica. Há fronteiras nos jardins da razão. Fica uma frase, inclusive, em aberto, né, para você interpretar ela de diversas formas. Ou seja, Chico está falando de revolução, está falando de uma cena na praia e vai lembrando todo um jogo de palavras para falar de revolução, para falar de revolução praieira. Mas veja, Chico fala de revolução, ele não fala da revolução russa, da revolução chinesa. Ele não teria problema se falasse, mas ele, na hora de incorporar, ele e Nação Zumbi, na hora de incorporar um debate sobre revolução, eles estão falando da praieira e coloca, tipo, a frase clássica, né? Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Então tem todo um jogo de sentidos e significados de falar de uma revolução de uma maneira genuinamente pernambucana e uma revolução que constitui a identidade pernambucana e, consequentemente, a identidade brasileira. E aí, eu afirmo sem medo de errar, viu? O Brasil, enquanto um país dependente e subdesenvolvido, ele tem subsoberania. Ele tem sua soberania negada e combatida pelo imperialismo. Essa subsoberania se expressa também na cultura. Nós temos uma cultura, uma identidade nacional constantemente colonizada, negada e alienada pelos monopólios estrangeiros e pela indústria cultural latino-americana. O que Chico Science, Nação Zumbi, fazem no Da Lama ao Caos é incorporar tudo que se considera positivo do dito cenário internacional, mas deixando bem claro que há uma identidade brasileira, uma identidade nacional, uma identidade que parte de uma pernambucanidade e se afirma uma perspectiva nacional popular, ou seja, Pernambuco e o Brasil como solo histórico de construir uma identidade popular brasileira, porque a soberania nacional brasileira passa por uma afirmação também no campo cultural, no campo simbólico e no campo da memória histórica. E Da Lama ao Caos tem contribuições fundamentais para pensar esse nacional popular como um elemento de afirmação da soberania nacional brasileira. E uma soberania nacional que é necessariamente revolucionária, porque um país como o Brasil, ele só vai ser genuinamente soberano um projeto da classe trabalhadora contra a burguesia. E, se vocês repararem, Da Lama ao Caos, em todo momento, ao debater uma identidade nacional, uma história nacional, ele está sempre falando de um projeto popular e não burguês. Dito isso, esse álbum
Ele vai contra toda uma cultura acadêmica, política, jornalística da época que falava de fim da história, de fim das grandes narrativas, de fim do debate sobre revolução, sobre fim da fome, sobre o fim do desemprego, que pregava um presente, um otimismo, uma ideia de progresso ingênua. É um álbum que nada contra a corrente, é um álbum que expressa uma tradição histórica de pensamento crítico de maneira muito rica, é um álbum que pega vários elementos e monta, de uma perspectiva cultural, um projeto nacional, popular e revolucionário. Claro que não é um livro, não é um manifesto do Partido Comunista, não é um programa, é um álbum, é música. Só que essa música, esse álbum, Da Lama ao Caos, de forma artística, enquanto música, apresenta os elementos fundamentais de um programa nacional, popular e revolucionário na perspectiva da Revolução Brasileira. É por isso que é um manifesto contra o fim da história, é um manifesto contra o neoliberalismo, é um manifesto pela necessidade coletiva de lutar, é um manifesto que diz que organizando a gente pode desorganizar. Desorganizar o quê? Desorganizar o capitalismo. Desorganizar toda forma de exploração e opressão. E construir um mundo novo, em que todo mundo vai estar de bucho cheio e vai pensar melhor. E vai tomar uma cerveja antes do almoço e vai estar passeando e brincando na praia feliz, porque a gente vai ter um tipo de sociedade, um tipo de vida em que o problema do cotidiano, o problema do dia a dia não vai ser a fome, não vai ser o desemprego, não vai ser a falta de saúde, a falta de educação, vai ser problemas muito mais banais e genuínos de uma humanidade plena. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, mostrar para todo mundo que eu acho que ficou bom. Mandem o vídeo para o do Peixe, para ver se o do Peixe assiste, se ele fala o que ele gostou, para todo mundo da Nação Zumbi, mandar o vídeo para Otto, mandar o vídeo para a galera do Movimento Mangue, pro Fred04, enfim, para todo mundo aí da cena, do Mangue Beat, do Movimento Mangue. Não esqueça também de ouvir o Revolu Show, olhar os cupons de desconto aqui, enfim, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.